candidato a deputado estadual. Quando a gente pensou em fazer esse evento, na verdade, a gente identificou que várias pessoas, isso eu digo de 80% a 90% das pessoas que eu tive contato, isso eu tive contato em 19 cidades, no estado inteiro, desde o dia 5 de julho, todos falam que a política precisa ser mudada, a política precisa ser renovada. A política está ruim desse jeito, a política está péssima, enfim, eu não mexo com política, a política não presta, enfim, as pessoas usam todo esse vocabulário. Só que daí eu fiz a seguinte pergunta: você quer renovar, você quer mudar, correto? Eu também quero. Mas você quer mudar o quê? Você quer renovar o quê? Como? E a gente percebeu que as pessoas não têm essa resposta. Na verdade, elas nem refletiram sobre isso. Então, diante desse quadro, diante de toda essa andança que a gente fez, eu estive conversando com o nosso amigo Elton e nós propusemos, né, a trazer as pessoas a pensar realmente o porquê da política. Porque a Constituição Federal fala que a gente é obrigado a votar, ou seja, é uma obrigação. E se é uma obrigação, a gente tem que fazer essa obrigação direito, a gente tem que fazer uma obrigação consciente. E diante disso, nós pensamos esse tema, né? É possível a motivação na política? É possível a gente se motivar para fazer política? Na verdade, só de estar aqui, a gente está sim se motivando a fazer política. Porque política a gente faz todos os dias, né? É com esse intuito que nós também vamos dar continuidade a esse nosso projeto com palestras, futuramente, mesmo após o período eleitoral, nós vamos realmente criar essa cultura de discutir, de refletir, de trazer coisas novas, né? Porque é importante a gente trazer essas medidas. E o Elton é um rapaz aí que a gente já conhece há alguns anos, né? Ele é proprietário da livraria Casa dos Concursos. A Casa dos Concursos vende justamente a apostila para concurso, livros, doutrinas, para aquelas pessoas que procuram se capacitar, se treinar, né? Então, dentro da livraria, que é voltada para concurso, onde tem o conhecimento, né, que seria praticamente uma biblioteca, a gente percebe que nasceu, onde construiu, na sede do conhecimento, né? Dentro do conhecimento, a gente foi para a rua. E o Elton é administrador, ele tem mestrado em gestão estratégica, né? É um cara que realmente a gente confia. E quando eu fiz o convite para ele, ele aceitou de imediato. É a segunda vez que eu trago ele para Dourados. A primeira vez foi no ano passado, onde eu conheci essa pessoa aqui que não larga o pé, não larga não. E eu gostaria de apresentá-los para vocês e com certeza vocês vão sair. Eu faço um desafio. Vocês vão sair daqui com certeza com uma cabeça diferente. Obrigado e vamos aproveitar essa palestra. Pessoal, boa noite. Me sentindo meio Roberto Carlos aqui com esse negócio assim. Bom, como o Christopher já falou, eu tenho a loja lá em Campo Grande, né, a livraria Casa dos Concursos. O Christopher também tem aqui uma representação da loja aqui em Dourados também. Para mim foi um desafio bacana fazer esse trabalho em cima da questão política, porque nós sempre, eu até estava citando isso agora há pouco, quando a gente fala de política, as pessoas normalmente têm uma certa aversão, né? Você fala assim, vamos discutir sobre política. A pessoa automaticamente, a reação dela é falar, não quero discutir. Aquele famoso ditado, né? Política, religião e futebol não se discute. E na verdade, a gente tem que mudar um pouco esse tipo de postura. Nós temos que começar a discutir política, temos que começar a ter essa motivação para falar a respeito de política. E nessa palestra de hoje, uma palestra simples e objetiva, nós temos como propósito de mostrar para vocês como que pode ser, como que isso pode acontecer de maneira agradável, de maneira interessante. Então, convido todos vocês a uma reflexão, a vocês acompanharem. É uma palestra que tem a condição que vocês podem perguntar, podem questionar, né? No final da palestra a gente vai ter um espaço aberto para vocês poderem tirar dúvidas também, e também vão ter os meus contatos, se vocês precisarem, vocês podem falar conosco, tá bom? Bom, pessoal, para nós termos um parâmetro, uma situação para nós sabermos como era, onde estamos e para onde vamos,
que eu dividi isso em tópicos. Então, quais são os tópicos que nós temos? O passado. Vamos falar um pouco do quê? Das origens da política. Das origens da política, de como que se definiu o conceito de política. Vamos falar um pouco do cenário presente, né? Como que nós estamos vivendo as eleições de 2014. Tem algumas figuras folclóricas, até certo ponto, dentro das eleições de 2014. E também o futuro. Então, como que nós queremos que seja a política no futuro? Como que nós queremos que os eleitores do futuro sejam, os nossos filhos, os nossos netos? Como que nós podemos estar preparados, melhor preparados para as próximas eleições? Bom, política no passado. A política no passado, ela teve a grande fundamentação dela foi na Grécia, tá? E antes da gente começar a dar essa entrada na parte histórica, vamos primeiro traçar uma diferenciação entre política e democracia. As pessoas muitas vezes confundem, falam política e democracia e burocracia é tudo a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes, tá? Política é uma palavra que vem do grego, politeia, tá? Que era usada para se referir a tudo relacionado a polis, que era cidade-estado, e a vida em coletividade. Ou seja, o prefeito, o governador da cidade-estado, por exemplo, Roma, ele era como se fosse na época, o prefeito da polis. E ao praticar a gestão, o gerenciamento dessa cidade-estado, ele praticava a política, certo? Ou seja, traduzindo em linhas gerais, a política está relacionada diretamente com a vida em sociedade, no sentido de fazer que cada indivíduo expresse as suas diferenças e conflitos, conciliando os interesses coletivos e individuais, sem que isso seja transformado em caos social. Vamos traduzir para a nossa realidade? A política consiste no quê? De trazer o benefício para a comunidade, ações que tragam benefício para a comunidade e que também tragam benefício direto para você. Um dos grandes problemas da política de hoje em dia é que o ser humano, infelizmente, é egoísta. Então você pensa primeiro nos seus interesses e às vezes por conta disso você se sobrepõe aos interesses da coletividade. E a origem da política diz exatamente o contrário. Fala, não, peraí, vamos pensar no coletivo sem estragar a sociedade. Vamos ajudar a todos, mesmo que seja um pouquinho. Tá? Dentro da formação do conceito de política, tem 3 grandes pensadores que foram assim os balizadores, as pessoas que criaram todos os conceitos do que a gente fala hoje de política. Você vê aí, 300, 400 anos antes de Cristo, eles já citavam coisas que ainda são atuais. São esses 3 grandes filósofos, Platão, Sócrates e Aristóteles. Esses 3 grandes pensadores foram pessoas envolvidas nessa criação, nessa fundamentação da política. Teve um colega meu que eu mostrei essa apresentação e falou, mas você não vai citar de Maquiavel? Maquiavel não tem a ver com política? Tem, mas a política numa versão mais contemporânea, e muito mais em questão de estratégia do que de política. Então, uma coisa interessante da gente citar é que a política está em tudo. Tudo é política. A gestão da sua casa no dia a dia é política. Quando você vai definir o que você vai fazer no final de semana, é política. Você, como um pai de família, como uma chefe de família, você vai definir e falar, poxa, mas espera aí, hoje é domingo, por exemplo, o que nós vamos fazer? Aí o filho fala, eu quero ir no shopping. Aí a filha fala, eu quero ir tomar tereré na casa do amigo. Aí você fala, não, eu quero ir na casa da minha mãe. E você tem que arquitetar tudo para que todos possam sair lucrando nessa história. Isso é política. Isso é política. Bom, segundo o filósofo grego Aristóteles, um cara muito, muito inteligente, qualquer regime de governo, qualquer regime, tá? Ele tem a tendência ao que? A degradação, a deturpação e a corrupção. Pois a peça fundamental, ela é totalmente suscetível a falhas. Que é quem? O cidadão, o ser humano. Qualquer tipo de regime que seja, aqui nós temos alguns 3 exemplos principais, você tem essa tendência a ter esses problemas. Por isso que a renovação política é necessária, por isso que a participação política é necessária. Para que você possa ir vendo e falar, opa, peraí, o negócio está fugindo do rumo, vamos retomar qual que é o caminho certo a ser seguido. Então, quais são os 3 tipos de regimes mais tradicionais? Vamos lembrar um pouquinho das aulas de história nossa até a 8ª série, né? Aqui a maioria da turma aqui é da até a 8ª série, né? Algumas exceções, e o antigo 2º grau, que agora virou ensino médio. Se o responsável pelo governo é uma pessoa,
nós temos uma monarquia. Se é uma monarquia, a tendência da monarquia é o quê? A tirania. Por quê? Tudo acontece de acordo com o, vamos dizer, o bel prazer, o desejo do monarca. Ele vai falar, eu sou o rei, eu decido, eu mando, eu faço o que eu quero. Esse é a deturpação, o caminho errado, que seria a tirania dentro da monarquia. Se é um grupo seleto, acontece a aristocracia, certo? E aí a tendência é o quê? Seja a oligarquia. Como assim, Elton? Aristocracia, um grupo seleto de pessoas normalmente de grande poder aquisitivo, que comandam a economia, independente de seja capitalismo, socialismo, etc. E qual que é a tendência? Tipo, eu sou empresário, o Christopher também é empresário, então, lembra das repúblicas café com leite? É mais ou menos isso, era a oligarquia. Então, essas eleições agora eu ganho, as eleições que vem o Christopher ganha, e assim a coisa vai rodando. Qualquer semelhança com algumas situações políticas no Brasil de partidos hoje é mera coincidência. E a tendência de quando você tem uma república, que é o que nós vivemos, e aí no caso onde a responsabilidade do governo de todo o povo, é a democracia. Elton, mas democracia não é uma coisa boa? É uma coisa boa, com certeza. Mas a democracia é o quê? É um governo onde todos têm condição de opinar. Só que o que acontece? Numa democracia onde todos têm condição de opinar, mas se isentam disso, como assim? Você tem o seu direito de voto, seu direito de votar. E você vai e vota nulo. O que você está fazendo? Você está se omitindo da sua participação na democracia. Fala, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês é que resolvam. Aí o que acontece? Ele deixa de ser uma democracia e volta a ser uma oligarquia. Porque um pequeno grupo de pessoas é que vai voltar a comandar. Pararam para pensar como que a gente está envolvido nisso hoje? Como que isso está acontecendo? Observa nas pesquisas a quantidade que tem de votos nulos, brancos nulos e indecisos. A gente às vezes olha no percentual, é pouco no percentual, mas quando você vai ver em números absolutos, são milhões, são milhares. É uma quantidade muito grande de pessoas que se isentam e falam, não, eu não quero me envolver com política. E isso é exatamente o que a gente não pode deixar acontecer. Todos têm que estar envolvidos, para que a gente tenha uma democracia de fato. Bom, vamos falar um pouquinho de história da política no Brasil. A gente falou lá da história política na Grécia, para dar uma fundamentação, para todo mundo ter uma base, falar, peraí, de onde que surgiu, quem inventou essa tal de política? E agora vamos falar um pouco de política no Brasil. Gente, a política brasileira pode se dividir em 3 grandes marcos, em 3 grandes etapas, tá? O período colonial, aquele período que todo mundo conhece, os portugueses vinham, nós éramos uma colônia, eles extraíam tudo que tinha de riqueza e levavam embora. O período da monarquia, foi quando foi declarada a independência, nós nos tornamos uma república, uma monarquia, uma república independente. E o período da república mesmo, que virou democracia, certo? Que foi a proclamação da república. E depois eu vou fazer uma perguntinha para vocês, ver se todo mundo lembra quem foi o primeiro presidente do Brasil. Vamos ver se todo mundo lembra. Vou passar. Aqui alguns eventos relevantes em ordem cronológica. Então, em 1822 foi declarada a independência. Algum tempo depois, questão de anos, décadas até, foi a abolição da escravatura, proclamação da república, ditadura, outro período marcante também na política brasileira, a direta já, que foi na década de 80, a criação do Plano Real na década de 90 e as eleições de 2002, também que foi um evento marcante na política brasileira. Por que a eleição de 2002? Porque a eleição de 2002, vocês lembram quem ganhou como presidente? Olha a memória como está curta, Não. Mais para frente, pensa. 2002. Lula. O Lula foi quem ganhou em 2002. Não, mas você é petista? Não. Eu tenho minha opinião partidária, mas na palestra eu sou totalmente neutro a respeito disso. Mas por que é marcante? Porque o Lula foi a representação do poder do povo chegando no cargo máximo que seria a presidência. Porque até então você tinha pessoas de uma certa aristocracia chegando no poder da presidência. Então, o presidente anterior foi quem? Fernando Henrique, depois antes foi o Fernando Collor. Então, assim, eram pessoas de uma certa um poder aquisitivo, uma parte de instrução diferenciada. Então, o Lula é um cara com baixo nível de instrução, que veio do povo, que conhece a linguagem do povo e que chegou à presidência. Por isso que foi um fato muito marcante na política brasileira. Agora vamos ver alguns presidentes que foram marcantes na história da República. Primeira República. Esse cara aqui foi o nosso primeiro presidente. Vocês lembram o nome desse cara?
Marechal Deodoro da Fonseca, muito bem, parabéns, parabéns. Você acabou de ganhar um copo d'água gelado. Marechal Deodoro da Fonseca. Aí também ganhou um copo d'água. Então, a Primeira República durou até mais ou menos meados da década de 30, tá? E aí começou uma outra fase marcante, que foi o que? A Era Vargas. O então presidente Getúlio Vargas foi um cara que deu uma nova roupagem, uma nova abordagem para a política brasileira, com expansão industrial, com investimento em infraestrutura e tudo mais. Depois do Getúlio Vargas foi a Segunda República, que veio lá pelo meados da década de 50, mais ou menos, que teve como destaque esse cara aqui. Lembram quem ele é? Juscelino Kubitschek. Por quê? Por que ele foi um personagem marcante, foi um presidente marcante? Porque ele foi um cara empreendedor para a época. Tanto é que foi ele que idealizou a construção de Brasília e outros melhoramentos também de infraestrutura do Brasil. Depois nós tivemos um período, a partir de 1964, que foi o regime militar. E esse cara aqui foi uma peça muito relevante, muito importante no período militar. Lembram do nome dele? João Figueiredo, exatamente. E ele é importante, ele é relevante por quê? Exatamente porque ele foi o último do regime militar. Então ele foi um cara que ele deixou a guarda um pouquinho aberta, ele começou a dar uma afrouxada, falando, não, peraí, vamos voltar para o regime democrático, vamos sair da ditadura e vamos voltar. Então o cara até tem uma figura até simpática, né? Você olhando na foto dele. Nessa época eu ainda não era nascido, tá? Um pouco depois. E esse cara que é o Fernando Collor, esse eu lembro dele, que foi o período da Nova República, né, que veio a partir de 1988. Por que ele é um personagem marcante? Ele é o único presidente na história do Brasil que sofreu impeachment. Foi tirado do poder pelo povo. Tá? Lógico, existem algumas teorias, alguns comentários, mas não foi bem pelo povo, né? Mais ou menos pelo povo. Mas nós vamos comentar a respeito disso também. Mas assim, estes são alguns personagens marcantes na história política do Brasil. Tá? Eu estou mostrando tudo isso para vocês, gente, para vocês terem exatamente esse padrão. O antes, o agora e o futuro, tá bom? Bom, vamos falar um pouco da política do presente. Falamos de toda a história política do Brasil e vamos falar agora da política do presente. Antes de a gente entrar nessa fase do presente, eu peço a todos vocês que, independente da ideologia partidária, independente da opinião partidária que vocês tiverem, estejam com a cabeça aberta para se questionar. Acho que essa é a grande riqueza que a gente pode tirar dessa palestra. O autoquestionamento. Tá? Por favor. Bom, qual que é o cenário político de 2014? 2014 é um ano muito peculiar, né? Tivemos todo o evento da Copa do Mundo, né? Aquela coisa, reflexo da movimentação que teve no ano de 2013, né? Não vai ter Copa, e vai ter, e aquela coisa de obras atrasadas, e aquele atropelo danado, e obra superfaturada, coisa para custar 1 milhão custou 3, e por aí vai. Acabou as eleições, começou os embates políticos. Partido falando que é de esquerda, outro falando que é de direita, falando que você apoia o capitalismo, outro falando que apoia o socialismo, e um briga daqui, outro briga dali, um fala que é corrupto, outro fala também que é. Achei muito engraçado o caso quando teve das CPIs, né? Quando foi falado da CPI da Petrobras. A oposição, no caso, a grande maioria dela do PSDB, encabeçada pelo PSDB, pegou e falou, ó, nós vamos fazer uma CPI para investigar a Petrobras, tal, beleza. Aí a base governista, que é a grande parte do PT, pegou e falou, beleza, se vocês forem fazer da Petrobras, vamos fazer a CPI para investigar o caso dos metrôs em São Paulo. Aí eles ficaram assim, falaram, então deixa a CPI dali quietinha, deixa a nossa CPI daqui quietinha e vamos tocar no barco. Então começou esses embates. E aí, gente, agora chegando no período eleitoral, começa a pipocar escândalo. Escândalo daqui, escândalo dali, o caso agora do Petrolão, né, do desvio de verbas da Petrobras, tudo mais. A grande pergunta o grande questionamento é, até que ponto nós somos influenciados? Já pararam para pensar nisso? Quem aqui já foi entrevistado para pesquisa de intenção de voto? 1, 2, 3. Então assim, a maioria não foi entrevistado para intenção de voto. Tá? Quem aqui sabe ou já viu como é a máquina do Ibope? Ninguém sabe.
Então assim, Elton, mas você é contra a Rede Globo? Não, não sou contra a Rede Globo, não sou contra nenhum meio de comunicação. Eu acho que a comunicação está aí, a mídia está aí para poder informar a gente. Só que nós vivemos hoje, pessoal, numa era onde a informação chega de todos os lugares. Você tem televisão, você tem rádio, você tem internet, você tem jornal, você tem SMS, você tem WhatsApp, você tem tudo à mão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que começar a se perguntar nisso, sabe? Mais do que sofrer essa influência dos meios de comunicação, dizendo que o fulano é bonzinho ou o fulano não é bonzinho, a gente tem que ter a nossa opinião formada. Vocês têm que ter essa consciência política e formar a opinião de vocês. Fala, puxa, eu escolhi o candidato X. Desculpa, mas eu escolhi ele baseado no quê? Escolhi porque ele está liderando as pesquisas mesmo, eu vou votar nele. Você está, parabéns, você acaba de ganhar o seu título de que você está sendo influenciado pela mídia. Exatamente. Entendeu? A maioria das pessoas acaba fazendo isso. Eu estava comentando agora há pouco com o Christopher e com a Thaisa, o fenômeno Marina Silva, o fenômeno. Então observa que no começo das eleições, a Dilma estava lá na frente, 40%, quase 50% de intenção de voto, o Aécio com 30 e pouquinho, e depois a Marina, o Eduardo Campos, na época no caso, lá em terceiro lugar. Até aí tudo normal. Acontece aquela tragédia com o Eduardo Campos, um cara que tinha um futuro político sensacional pela frente, aconteceu. O que aconteceu? A Marina virou. E foi, e disparou e tal, e estava colada com a Dilma e tudo mais. Aí você fala assim, mas espera aí, o que aconteceu? Eu até citei esse exemplo agora há pouco. Tem um comentarista político na mídia de Santa Catarina, chamado Luiz Carlos Prates, e ele diz o seguinte, ele falou assim, das duas uma, ou a composição da chapa estava completamente errada, não podia ser Eduardo Campos e Marina, deveria ser Marina e Eduardo Campos, o que, na opinião dele, na minha humilde opinião também, eu acho que não é, porque o Eduardo Campos era muito mais expressivo politicamente do que a Marina. Ou então o brasileiro toma decisão na influência da mídia e no emocional. O cara se sensibiliza, fala, tadinho, o Eduardo Campos morreu e tal, vou votar na Marina, solidariedade. Não é isso que tem que acontecer, gente. O cara se foi, beleza, amém, Deus o tenha e console a família dele. Mas assim, não é baseado nisso que você vai decidir a escolha do líder político da nação, o presidente da república. Mas então a Dilma é melhor do que a Marina? Não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no teu critério de escolha. É isso que é o objetivo da palestra. É fundamentar, é fortalecer o teu critério de escolha. Falar, peraí, o que eu tenho que pensar para poder escolher o meu candidato? Primeira coisa que você tem que ver, proposta. Qual que é a proposta do cara? Você tem que pensar que você vai escolher um candidato igual você vai contratar um funcionário. Quem aqui tem empresa? É dono de empresa ou tem funcionários? Ou já contratou algum funcionário na vida? Já? Você vai escolher um funcionário, você vai contratar uma pessoa, você tem uma série de critérios que você vai olhar. Fala, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. Se você entrar na minha empresa, o que você tem a oferecer de melhor? É a mesma coisa que o candidato. E depois do candidato estar lá dentro, você tem que acompanhar o cara. Isso é uma coisa que vamos citar um pouquinho mais para frente. Mas o brasileiro tem memória muito curta. Tem a memória muito curta, a gente tem que melhorar um pouquinho a nossa memória. Por favor, passamos. Bom, alguns personagens do pleito de 2014. Procurei pegar personagens... Boa noite, bem-vindas, fiquem à vontade. Procurei pegar personagens de fora do estado, para dar uma amplitude maior. Mas assim, olha só, Dr. Ray, Dr. Hollywood, Marquito do Ratinho, Kid Bengala, ator de filmes adultos, Tiririca, Mick Jagger do Brasil, brincadeira, o cara desse bicho, Neymar Cover, e ainda tem os reis dos trocadilhos ainda, Botelho Pinto, cara de hambúrguer, Buchudo, Zé Macedo acorda cedo, e por aí vai. Acredito que em Dourados deve ter algum candidato folclórico assim também, imagino que tenha. Em Campo Grande mesmo tem alguns, mas o que a gente vê muito na rua é o filho do padre. Ele carrega uma cruz e por isso que eu já deve ter visto, Só que assim, ele é malandro, ele carrega uma cruz, mas a cruz é de papelão e tem rodinha. Quero ver carregar uma cruz de madeira mesmo, sem rodinha, aí é difícil. Então assim, gente,
Vejam como que a política nossa hoje, ela está meio que virou uma piada. Isso, o brasileiro tem costume de rir de tudo, de ser um povo feliz, legal, isso é muito bom, isso é uma característica boa da gente, mas do ponto de vista de escolha, não é legal. Eu estava comentando isso agora há pouco, sabe quem é o candidato com maior quantidade de intenções de voto no estado de São Paulo para deputado federal? Esse cara se chama Paulo Maluf. Ele está liderando as pesquisas. Ele está na política desde 1980, já foi preso por corrupção, já teve que devolver dinheiro, e está lá. E, se bobear, vai ganhar. Do jeito que vai ganhar. Aí você fala, não, mas não tem como piorar. Tem. Sabe quem é o segundo lugar? Esse cara aqui. Aí você fala assim, não, mas coitado do Tiririca, o Tiririca está lá, é um cara do povo, está lá. Beleza. Nesses 4 anos que ele ficou de deputado federal, sabe o que ele fez? Nada. Nada. Ele foi eleito como um voto de protesto, entre aspas. Eu vou protestar, vou votar no Tiririca. Beleza, ele era de um partido pequenininho, teve uma quantidade pouco expressiva de voto, entrou. Está lá. Em 4 anos de mandato, ele não apresentou nenhum projeto de lei, nenhum. Ele não apresentou simplesmente nada de projeto. Ele não foi nenhuma vez na tribuna questionar a respeito de algum colega parlamentar. A única coisa que ele fez foi participar das reuniões do plenário e votar. Só. Entendeu? As mesmas piadas. Ele repetiu as mesmas piadas de 2010. Então, assim, gente, tudo isso que eu estou citando para vocês é o que? A política nossa, ela hoje, ela dá uma certa vergonha. Por quê? Porque ela não é levada a sério. E a gente tem que começar a levar isso a sério. Muitas pessoas eu escuto, lá na loja mesmo, a gente tem o privilégio de receber pessoas de todos os tipos. Então, advogado, juiz, promotor, desembargador, o cara que trabalha no motorista de ônibus, enfim, todo mundo, de todos os tipos, classe A, B, C, D, e é unânime. Você fala com a maioria das pessoas, o cara fala assim, eu não vou votar em ninguém, vou votar nulo. Pois não. Nossa, acho que eu estou cansado de mudar nada, tá? O pessoal, eu vou votar no segmento, para se confiar, né? Cara divertido, eu vou por isso, e vai jogar nesse partido. Porque passa, não muda nada. Exatamente. A lei que eu tenho ordem, por exemplo, 16 anos. Ele mata, ele rouba, faz o que quer, né? E não acontece nada. E aí, isso aí que é uma coisa. Isso daí já está aqui, já acontece há muito tempo. Como é que é o seu nome? Desculpa. Edna, Elton. Edna. Isso que você falou é assim, a mais pura verdade. Vai jogando, vai virando um voto de protesto. Mas aí a gente também tem uma parte de culpa pelo seguinte: quantos de nós, não vamos nas eleições de 2010, não, vamos nas eleições de 2012 que teve. Obrigado, Cris. As eleições de 2012, que foi a eleição de escolha para prefeito e vereador. Quantos de nós foram atrás do vereador cobrar? Ninguém vai. Dá para você contar no dedo. Mas é o ficar no pé. Ficar ali. Isso é que tem que ser. Só que assim, não é uma coisa que acontece que muda. Vou lá hoje cobrar, amanhã muda. Não. Isso aí é uma coisa... Porque são anos, são décadas dessa displicência, que o cara entra na política e fala, não, ninguém vai me incomodar mesmo, ninguém vai falar nada, larga a mão, deixa quieto, ninguém me incomode. Então isso é uma coisa que tem que ser mudada, a gente tem que ir começando a trabalhar, tem que ir começando a fazer. Falou, fulano, eu votei em você para vereador, lembra que você foi lá apresentar tal proposta? E aí? Tá, quando que você tem resposta? A política tem que começar a ser encarada da mesma forma como se encara uma gestão de uma empresa. A gestão empresarial ela funciona assim. Você tem um funcionário, você é subordinado de uma pessoa, o cara te passa uma designação e fala, eu preciso até tal dia que você me entrega tal relatório. Deu o dia, ele vai te cobrar. Falou, você fez o relatório? Não fica. Tá, beleza, não fez. Quando que você me entrega? Tal dia. E ali a cobrança vai continuando, vai acontecendo. A questão é que a gente se vitimiza, fica ali e fala, não, deixa lá, não vou cobrar o cara não. Tem que ir. Quantos de nós já foi numa sessão de Câmara de Vereadores?